Boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da nossa aula de campo elétrico, a gente vai dar continuidade. A gente acabou de ver aí como que é o campo, né? Então a gente já tem uma noção de da carga positiva, ela tem um campo que está saindo dela, e da carga negativa, ela tem um campo que está chegando nela, né? Mas não por convenção, por produto de escalar por vetor, né? Bem simplesinho aí a demonstração disso. Beleza, aí a gente vai para casos específicos, porque assim, qualquer corpo carregado, ele gera campo elétrico. Então pode ser um ponto material, que é uma carga pontiforme, pode ser uma esfera, pode ser um cilindro, pode ser uma placa, pode ser, sei lá, enfim, um cone, né? Só que a gente vai calcular para situações bem, assim, tranquilas, né? A gente vai fazer cálculo para disco carregado uniformemente, vazado no meio. O pessoal que faz engenharia, o pessoal que faz. Vai para o ensino superior, calcula, né? A gente não, a gente é normal, né? Mas tá, ó. Primeiro caso aí interessante é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Pontiforme. Quando eu falo pontiforme, é que ela não tem dimensão, tá? Que ela é um ponto material. Beleza. Só para eu deixar... Não, só para nada. Vou fazer de qualquer jeito mesmo, ó. Eu vou chamar essa aqui de Qzinho, tá? Que é a carga que eu vou calcular o campo dela. E a outra, eu vou colocar ela aqui, ó. Só para você não ficar preso com letras. Só para você não ficar preso com letras. Então, assim, ó. Eu quero saber o campo que essa carguinha primeira que eu fiz, quanto vale, né? Numa certa região do espaço. Para eu saber se tem campo lá ou não, alguém vai ter que sentir, né? Porque o campo você não vê, mas alguém sente, né? A gravidade a gente sente. No caso do campo elétrico, a gente não tem uma carga tão legal assim para sair voando por causa do campo elétrico. Mas enfim, eu vou colocar aqui então uma carguinha de prova, né, professor? Então é Qzinho, eu vou chamar de X. Só de raiva, também tô brabo. Acordei que é pra virar também, que nem o cara. Não, cadê? Mas enfim, então eu tenho uma carguinha aqui, coloquei ela, não sei sinal, não sei nada, eu só quero saber se tem campo ali ou não. Aí você vai lá, ó. Aí você tem então, primeira coisa, uma distância, né? Um Dzinho. Lembra que eu quero calcular dessa aqui, ó, que eu fiz com a caneta preta, né? Beleza. Aí assim, se essa carga for positiva, gera saindo, se for negativa, gera chegando, né? Então, para você saber se uma é mais ou outra é menos, tem que saber o sinal de pelo menos uma delas, porque daí você consegue saber o da outra. Mas olha só, ó, vamos colocar da seguinte forma. Aqui eu sei que tem uma força. Eu vou colocar assim, então, essa aqui é uma carga positiva. Essa aqui é de prova, então chuta um sinal para ela aí, sei lá, negativo. Então, você tem ali mais com menos, né? Se você tem mais com menos, tem uma força de interação entre eles, que é uma força de atração. Então, você vai ver aquela ali se movimentando. Tá, então tá sentindo uma força. Se ela tá sentindo essa força, é porque ela tá numa região de campo, né? E como essa aqui é negativa, você sabe que aqui o campo, ó, ele tá no sentido oposto. Aí você viu que tá saindo da outra. Beleza. Da definição de campo, ó, como que você calcula o campo elétrico? Não é a força que aquela ali está sentindo, que é a força elétrica, dividido por quem sente, quem está sentindo. É isso que eu chamei aqui de X. Beleza? Então usei a definição aí do campo, coloquei a força dividido pelo X. Muito bem. Só que a gente sabe calcular a força para duas cargas, não sabe? Como que é? K vezes a multiplicação delas, que eu chamei a primeira de Q, eu chamei a segunda de X, leva X. Aí dividido pela distância entre elas, isso aqui elevado ao quadrado. Né? Isso aqui é força. E isso aqui tudo dividido por x. Aí, multiplicaçãozinha, né? Na verdade, primeiro é uma divisão, mas você vai multiplicar pelo inverso da segunda, mas continha, acho que a gente já está no nível legal, né? X vai acabar cortando. Quem que vai ser o meu campo? O meu campo, então, vai ficar K vezes Q. Isso aqui dividido por D elevado ao quadrado. Pronto. Professor, e o módulo lá? Coloca se você quiser, tá? Mas você tem que lembrar que o campo você desenha, né? Como você desenha, você vai colocar sinal ali no campo, né? Mas se quiser deixar com o módulozinho, deixa com o módulozinho. Você viu que é bem parecido ali com a força, né? Só que é aquela velha historinha.
A força faz sentido para duas cargas. O campo, cada carga gera o seu. Né? Ele gera essa região ao seu redor para que quando outra for colocada naquela região, esse campo tenha carregado a força e essa outra sinta essa força. Beleza? Então tá aí. Então olha só, ó, agora eu preciso fazer alguns comentários. Esse K que está aqui, a gente já falou sobre o nome dele, ele é constante eletrostática do meio, né? Se for no vácuo, você coloca K0, e daí no vácuo ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. Só que esse K, ele vem de uma outra constante, né? E daí como tem várias outras constantes, a gente já coloca essa como de maneira direta. Mas ó, esse K, ele é 1 dividido por 4 pi, aí vezes uma letrinha que depende do meio, né? Esse Ezinho que tá aqui, que se você for mais íntimo, você pode chamar de epsilon, mas é Ezinho, normal. Esse Ezinho, o nome dele é permissividade elétrica do meio. Permissividade elétrica do meio. A gente vai entender ele, assim, bem entendido, quando eu falar de capacitores, porque ele aparece de cara, assim, na fórmula dos capacitores. Mas olha só, ó, vê se você já tem uma breve noção. Vou passar algumas dicas agora, depois eu coloco a definição dele bem certinho. Mas olha só, se eu aumentar esse E que está aqui, o que acontece com o K? O K diminui, certo? Se o K diminui, o que acontece com a força, né? Porque a força era K, Q1, Q2 pela distância. Se o K diminuir, a força diminui, certo? Se a força diminuiu, é porque ficou mais difícil de passar aquele campo, né? Ficou mais difícil de carregar aquela força. Então, a gente fala o seguinte, que esse Ezinho, ele mede a isolância. De novo, não existe essa palavra, mas eu nunca achei uma palavra melhor para usar. Né? O pessoal usa a rigidez dielétrica do meio, só que o aluno fica assim, gente, o que é esse negócio que ele tava falando? Sabe que você fica boiando na aula? Parece uma nuvem, assim, tipo, ela tá contando carneirinho. Então eu gosto de usar a palavra isolância, porque daí é fácil de você entender, né? O pessoal do futebol usa bastante esse ânsia depois, tipo, a volância, a centroavância, enfim, fica feio, né? A isolância ficou perfeito, eu gostei. Então, ó, ao aumentar o E, você diminuiu o K. Ao diminuir o K, você diminuiu a força. Para diminuir a força, você dificultou a passagem dela, né? Para você dificultar, você deixou o meio mais isolante. Então, esse E que tá aí, ele avalia a isolância do meio. Mas se for escrever isolância, coloca entre aspas, tá? Porque não existe a palavra isolância. Existe tanta palavra nada a ver, isolância não existe. Enfim, português, eu já falei para vocês que eu acho português. Beleza? Mas depois eu vou comentar Ctrl Y bem certinho esse E, eu faço a definição dele na hora que eu colocar ele nos capacitores. Mas guarda isso daí por enquanto. Aí se você quiser, se você tiver interesse, né, ó, o π você sabe quanto vale, 3.14, o K você sabe quanto vale, 9 vezes 10 é 9, isola o E e você calcula, né, daí no vácuo. Aí você pode ter o valorzinho dele. Eu não vou nem colocar aqui para você ver que não é de decorar. O E, se você precisar, ele vai te dar. O K já não te garanto, tá? Você sabe que quando ele fornece, eu falo pra você. Agora, quando ele às vezes não fornece, aí eu já falo assim, ó, toma cuidado. É tipo assim, ó, grandezas que ele não é obrigado a te fornecer na prova. Seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60. Não é obrigado, tá? Porque isso aí você sabe desde que você é molequinho. Ou era pra saber, pelo menos. Próxima. Calor específico da água líquida. Esse ele não é obrigado a te dar, porque esse vocês têm que saber. Densidade da água líquida também não é obrigado a te dar, né? Geralmente fatores da água ele não dá, né? Alguns sim, alguns não, né? E o K? O K não necessariamente ele te fornece. E a gravidade, né? A gravidade também ele não precisa te fornecer, a gravidade você sabe faz tempo. Beleza? Então, guarda isso daí, ó. Então eu posso, aonde aparecer 1 sobre 4π vezes epsilon, eu posso colocar K. Aí fica mais fácil a equação. Mas se você for uma pessoa mais vida louca, né? Você pode deixar assim, ó, que o campo é 1 sobre 4π epsilon, aí tem a carga e tem a distância elevada ao quadrado. O pessoal de ensino superior gosta bastante de escrever assim. O porquê? Sei lá. Só para ficar mais chique, né? Ficar mais bonito.